Bom dia, amados do Pai, a paz do Senhor Jesus, mais uma manhã florescendo com Cristo, glórias a Deus por esse dia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigada, Pai, por esse dia que nasceu e pelas tuas misericórdias que se renovam em nossas vidas a cada manhã. Glórias a ti, Senhor. E você, meu irmão, e você, minha irmã, já falou com o seu Pai hoje? Já deu bom dia para o Espírito Santo hoje? Já agradeceu a Ele pela noite de sono e por esse dia que nasceu? Se você ainda não fez isso por causa da correria, pare agora e fale com Ele, pois Ele está aí contigo, Ele te ama. O Senhor nos ama, meus irmãos. Nós somos falhos, nós erramos, nós somos negligentes. Muitas vezes esquecemos de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, por causa do dia a dia, das tarefas, de tantas coisas que nos oprimem, que nos sufocam. A gente vai deixando o reino de Deus e a sua justiça para segundo plano. Mas Deus te dá a oportunidade agora de adorá-lo, de agradecê-lo, de invocá-lo. Invoca o Senhor, invoca-me, diz o Senhor. Aleluias, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Está escrito, meus irmãos, na palavra de Deus, que se nós invocarmos ao Senhor, se nós buscarmos a Ele, o Senhor vai nos revelar coisas grandes. Aleluias, louvado seja Deus. Hoje iremos meditar na palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 10, que vai falar que Jesus come com os pecadores. Todos nós somos pecadores, mas não podemos mais viver na prática do pecado, porque o Senhor Jesus já nos justificou na cruz do Calvário. Todos os nossos pecados foram perdoados quando Jesus se entregou por nós ali na cruz. Então, meus irmãos, não podemos mais viver na prática do pecado. Todos aqueles que confessam ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador têm que passar a andar em novidade de vida. Aqui na palavra do Senhor, no livro de Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 10, diz: E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas ouvindo Jesus isso, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Meus irmãos, esse versículo 12 é muito forte. Eu entendo que aqui o Senhor Jesus está dizendo que o pecado é uma doença e que todos aqueles que vivem na prática do pecado estão doentes, estão contaminados por essa doença. Por isso que o Senhor Jesus disse aqui no versículo 12: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Então Jesus estava sentado, meus irmãos, à mesa, e junto com ele estavam os publicanos e os pecadores, sentados na mesa com Jesus, porque Jesus chama todos para perto dele. Não são aqueles que já foram justificados, não são aqueles que estão sendo santificados dia a dia, porque a palavra que diz que os discípulos que estavam sendo santificados por Jesus dia após dia estavam sentados à mesa. Eles já estavam curados do pecado, já estavam libertos, mas Jesus permitiu com que aqueles publicanos e aqueles pecadores viessem também se sentar à mesa, porque o Senhor Jesus não faz acepção de pessoas. Ei, meu irmão, se você está na prática do pecado, você está doente.
mas Jesus é o médico dos médicos e ele te chama para perto dele, para que você seja curado, para que você seja justificado por ele, porque o sangue de Jesus Cristo te perdoa de todo pecado, te lava desse pecado. Jesus abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Então, se você hoje está pecando, está praticando o pecado, fuja. Fuja desse mal, fuja desse vírus, fuja dessa doença terrível que mata, porque o salário do pecado é a morte, meu irmão. Corra para os braços de Jesus, corra para se sentar à mesa com ele e não se importe com aqueles fariseus, com aqueles que se acham muito santo e ficam julgando. Não dê ouvido a essas pessoas. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus que me usa nessa manhã para te dizer que o Senhor Jesus te ama, que ele te justifica de todos os seus pecados. Jesus é o médico que te sara. Seja sarado, seja curado e seja liberto deste mal. Seja livre desse pecado que te atormenta, em nome do Senhor Jesus. Vinde, o Senhor Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Toma o meu jugo que é suave, o meu fardo que é leve. Aleluias. Troca, meu irmão, esse fardo pesado que você está levando do pecado nas suas costas. Troca com Jesus, porque ele já levou sobre si todos os seus pecados, todas as suas dores, todas as suas enfermidades, toda a sua iniquidade, toda a sua transgressão. O Senhor Jesus já levou sobre si. E nele você é sarado, você é curado, você é liberto, você é livre. Pelas pisaduras do Senhor Jesus, você é livre. Seja liberto nessa manhã de todo pecado, de toda enfermidade, de todo mal. O Senhor está contigo, meu irmão. E o segredo da vitória se encontra na palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Tire um tempinho do seu dia e ore a Deus, busque a Deus, se lance aos pés da cruz de Cristo, se arrependa dos seus pecados, dos seus maus caminhos e vá aprender com Jesus Cristo através da palavra de Deus. Medite nas Escrituras, porque ela é uma bússola para o seu dia. Ela é o segredo da sua vitória. Se revista de Deus, meu irmão. Se revista de Deus, minha irmã, e fuja do pecado. Fuja de toda aparência do mal. Não deixa que nenhuma raiz de amargura esteja no seu coração. Não deixa que o ódio, que é o inimigo número um da nossa fé, esteja no seu coração. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará. No livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 14 e 15, vai falar a respeito do pecado, vai falar a respeito do perdão. Aleluias, devemos perdoar, meus irmãos, a quem nos ofendeu. Devemos liberar perdão para aquelas pessoas, porque quando a gente não libera perdão, quando a gente está com ódio no nosso coração, quando a gente tem alguma raiz de amargura no nosso coração, nós estamos cheios do pecado. Aleluias, mas nessa manhã Jesus quer te libertar deste pecado. No versículo 14 do livro de Mateus, no capítulo 6, diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tam, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, vamos liberar perdão, meus irmãos. Vamos amar mais e vamos fugir de toda aparência do mal. Vamos fugir do pecado, no nome do Senhor Jesus. Receba essa palavra no seu coração e guarde ela e tenha um dia abençoado e produtivo na presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e te dê a paz.